Equilíbrios e virtudes sociais. Vamos falar sobre o aspecto social da coisa. A gente vai começar a entrar em vários tópicos muito poderosos, tópicos interessantíssimos, que tem muito a ver com a vida social, que é a coisa que mais interessa à humanidade nesse momento. É o nível, né? É a escala, o nível no qual a humanidade, no fundo, está mais preocupada, diz respeito à relação com o próximo, né, o semelhante, a como gerenciar todo esse sistema global, e várias coisas no nível humano, né? Então a gente está falando sobre virtudes que são sociais, né? Virtudes são coisas do espírito, né? São interiores, mas se elas forem praticadas pelo ser, né? Que toda a vivência profunda acaba se traduzindo em atos que são materializações, né? Aquele alfa, beta, gama, processo involutivo, né? Que vai do pensamento para a ação até a concretização, tem tudo a ver com tudo isso que a gente está falando. Então, quando você passa de uma vivência profunda, interior, muito rica, você expande sua percepção da realidade, você reestrutura todo o seu interior, você vai começar a atuar no mundo de uma maneira totalmente diferente. Então, e você vai começar a perceber como você está ajudando o mundo, mesmo que o mundo não se dê conta disso. Mesmo que demore muito, muito tempo para o mundo começar a reconhecer isso. Então, a gente vai falar sobre equilíbrios, né, que a gente sempre vai falando, e como isso se relaciona com os aspectos da dimensão social, as virtudes sociais, né, o que é ser socialmente virtuoso. E eu lembro aqui que existe uma diferença enorme entre sociabilidade e sensibilidade social. Nós devemos ser pessoas que devemos desenvolver a nossa sensibilidade social, o que vai nos tornar pessoas com uma sociabilidade mais orientada. Enquanto pessoas que só pensam em sociabilidade sem menor sensibilidade social, no fundo, elas não têm interesse nenhum, né, na sociedade, mesmo que aparente que sejam pessoas que se importam com as outras, né? Só que, no fundo, elas só estão buscando se garantir, né, satisfazer o ego das mais diversas formas. Uma das armadilhas, uma das grandes armadilhas que a humanidade sempre tem caído, e ainda cai, as pessoas começam a perceber isso, é de que você, às vezes, querer ser bom para o outro, simpático, fazer um monte de coisa, né, dizer que segue um grupo, que pensa no coletivo, na verdade não tem nada a ver com se importar com o outro. Você só tem uma mania mental que é satisfeita por uma relação que você tenha com grupos. Só que no fundo, você não está contribuindo para a transformação do seu entorno, para a materialização das coisas do espírito, né? Para a sublimação das coisas desse mundo. E isso gera muita confusão, porque espírito e matéria, esses dois polos extremos, né? Alma, corpo, está tudo muito integrado. E a relação é bidirecional. Então fica difícil você perceber uma coisa, né? O crescimento interior se relaciona, né, com os atos, né, exteriores, o que vem do ambiente, né, influencia o nosso universo mais profundo, né, interior. E fica difícil a gente entender, então, de fato, o que é ser uma pessoa que se importa com as outras. Muitas pessoas que não se importam nada com as outras são tidas como pessoas que se importam, né? Porque as pessoas não conseguem perceber o que de fato significa se importar com o outro. Isso tem um significado muito mais profundo. Basta ver aquela história de sábios, né? Que tem os discípulos que querem aprender com os sábios e os discípulos, eles, como é que eu diria?
veem como o sábio se comporta, perguntam para o sábio, né, como eu posso me iluminar? Os sábios respondem, os caras ficam chocados, meio que pensando, nossa, é isso? Mas isso é um absurdo, isso não tem nada a ver. E às vezes até o sábio faz alguma coisa pronta para o discípulo, né? Parece que está sacaneando, e o discípulo acha que não tem nada a ver aquilo com o crescimento interior, né? Só que na verdade é o que mais tem a ver, porque se trata de algo, como é que eu diria? Algo muito profundo, que depois ele aprende, né, no fim da lição. Então, existem muitas dessas armadilhas por aí. É difícil explicar isso, né, quando as pessoas ainda não estão devidamente sintonizadas com isso, porque elas ainda não passaram pela dor necessária para começar a voltar sua atenção para esses pontos. Então, essa questão de equilíbrio e virtude social, ela é muito interessante nesse aspecto. Bom, a gente vai ver algumas coisas aqui sobre isso. Bom, a gente percebe uma coisa, né? Existe um senso de universalidade, né, de unicidade, nascendo em todos os campos do saber, né? Nas ciências, nas filosofias e nas religiões. Você vê cada vez mais pessoas que são desses meios que buscam unificar todos, né, os departamentos desse meio, né, todos os setores, religiões, ou áreas, né, acadêmicas, saberes, ou correntes de pensamento, e ao mesmo tempo também conversar entre si, né? Eu colocaria a arte também aqui. Então você vê, né, hoje em dia esse desejo, essa vontade, né, até mesmo das pessoas em conseguirem atingir uma universalidade. E elas percebem que atingir essa universalidade envolve lidar com todos os saberes, né, incorporar na sua vida de alguma forma. Isso não significa que você vai ter que formar em todos, né, saber sobre tudo, o que é impossível, né, mas envolve você ter, né, deixar certos domínios, né, certas experiências entrarem em sua vida, para tornar, inclusive, você mais completo e mais competente dentro de uma área específica, né, sua. E você percebe isso muito, né? A internet facilita a gente a visualizar isso hoje em dia, né? Você vê no YouTube, se você souber buscar, um monte de pessoa falando coisas interessantes, né? Nesse oceano que também tem um monte de besteira, né? Coisas bem montadas, mas que não levam a lugar nenhum. Mas você encontra coisas, né, que às vezes não são tão vistosas, não são tão bem produzidas, que realmente têm interesse em levar a própria pessoa, né, e como consequência a humanidade para um patamar mais elevado de vida. Você, assim, para mim está muito claro, né, percebendo o que está ocorrendo hoje em dia. Então, o que acontece aqui é uma questão não de se hiperespecializar, mas de integrar e fundir as coisas, né? E isso envolve vivência, né? A vivência, ela está acima de todos esses saberes aqui, né, que eu coloquei, né? Ciências, filosofias, religiões, artes, né? A vivência envolve, né, pode envolver, sem dúvida, esses, mas ela está além desses, né? Da mesma maneira o espírito. O espírito não está na religião, né, nas religiões, ou ele está nas filosofias, nas ciências, na arte, e mesmo fora dessas 4 grandes áreas dos saberes. O espírito, né, a espiritualidade, que é a prática, né, de uma vida orientada pelo e para o espírito, em meio às questões do mundo, né, da matéria, dessa realidade pequena, ele permeia tudo, né? Então está no camponês, está no encanador, está na vida de um ser alienígena, ela permeia tudo, né? Sendo que a religião, claro, é o campo do saber que mais lida, né, com essa questão do espírito, né? Mas isso não significa que
ciência não tenha que ter espiritualidade para ela realmente ser ciência, nem filosofia, nem mesmo uma pessoa comum, né? Nem arte também. Acho que é até mais fácil associar arte, talvez, com espiritualidade do que ciência, mas a questão é que o espírito, né, permeia tudo, já que ele é a última realidade, né, a realidade mais profunda. Bom, tem uma frase muito bonita que eu encontrei, que, se não me engano, é do tratado, que é essa aqui, né? Na baixeza de vossa natureza humana está a causa de todos os males, e na ascensão espiritual todo o remédio. Frase sintética, simples, direta, e que diz tudo, né? Você não precisa de mais nada, né? Onde está todas as mazelas da sua vida, né? Todas as mazelas da sua vida, elas não estão na questão, que eu não fiz aquilo certo, que eu não fiz aquele curso de aperfeiçoamento, é que eu estou com uma situação mal nas finanças, não, é que a situação política não está muito boa, eu preciso me engajar mais, ou lá no trabalho eu tenho que buscar aquele cargo, porque quando eu conseguir o cargo, daí eu vou conseguir fazer tudo ficar certinho, e blá, blá e blá, né? Eu preciso ficar mais magro, ou ganhar mais peso, ou ficar mais musculoso, ou melhorar minha inteligência, né? Vou fazer esses métodos, né, de melhorar as capacidades cerebrais, ou ficar mais atraente, ou saber conversar melhor. A pessoa sempre pensa que o problema, né, da sua inquietação está nessas coisas. E assim que ela consegue fazer uma coisa dessas, né, se realizar, ela percebe que ainda continua o problema, né? O problema assume outra forma, ou outras formas. E eles não acabam, né? Por mais que você se mova que nem um macaquinho na superfície fenomênica, as coisas não acabam, né? Parece que até que estão piorando. E daí vem essa questão, né? Porque é uma questão de ter um baixo nível de consciência, né? A sua incapacidade de perceber, né, a incapacidade do ser humano perceber a realidade, né, uma realidade um pouco mais profunda, faz com que ele atue baseado apenas nas coisas da superfície, sendo que aí é só uma pipocação de coisas que têm sua gênese em níveis mais profundos, né, em outros domínios, nos quais, para você ter acesso, você precisa passar por essa maturação interior, que se traduz em evolução. Então, enquanto isso não acontecer, a sua vida não vai ser melhor. E a sua vida pode melhorar em 1000 vezes sem você mudar nada da sua condição exterior. Sem aumentar seu salário, sem você ter mais patrimônio, sem você ter um corpão, sem você ter um monte de faculdades, um monte de gente te seguindo, né? Sua vida pode melhorar infinitamente vezes mais, né? E você não só se sentir muito mais em paz, mas você também produzir muito mais, né, para a humanidade, mesmo que a humanidade não se dê conta, vai demorar muito tempo para isso, sem nada, né? Sem nada exterior mudar. Vai mudar, né, mas como uma consequência muito pobre que não exprime o que realmente aconteceu e vem acontecendo no seu interior. É uma questão de consciência, de expansão de consciência, né? Infinitamente mais do que qualquer mudança em rearranjo exterior da sua vida. Então, existem coisas muito, muito grandiosas por trás disso tudo. Então, isso é uma coisa, né? É uma grande frase e a gente precisa então entender o que é a ascensão espiritual, né? E o que é essa baixeza, né? Muitos podem estar se perguntando, né? Não, tá bom, Leonardo, legal, bonita a frase, mas o que é essa tal de ascensão espiritual? O que é essa minha baixeza que você está falando da natureza humana, né? Todo mundo tem praticamente, então eu tenho. Então o que é isso exatamente?
Bom, assim, se você observar todos os vídeos que eu venho fazendo, né, sobre essa exposição e os vídeos que eu mostrei anteriormente, eles contêm as pistas para isso, né? Eles contêm as pistas, né? Não adianta eu falar, né, descrever, argumentar, colocar em diagrama o que é essa ascensão espiritual. Por melhor que eu explique, você não vai entender o que é se você não passar pela sua ascensão espiritual. Na verdade, a ascensão, né, toda ascensão, no sentido mais substancial, ela é espiritual, diz respeito ao seu ser, a quem você é, de fato. Então você precisa vivenciar isso. Tem até uma frase do filme Matrix, quando o Neo já descobre que ele é de fato escolhido, né? Tá percebendo que ele é o escolhido, isso só fica claro no final, e Morpheus fala para ele, olha, uma coisa é eu te mostro o caminho, né? Uma coisa é eu mostrar para você qual é o caminho, você ver o caminho. Agora, outra coisa é você percorrer o caminho. E quem percorre o caminho é você, né? Então, por isso, todas as coisas que eu estou expondo aqui, você pode até ter uma... Nossa, eu entendi, faz sentido, é muito bom. Muito bem. Daí você vai viver sua vida, a vida real lá, né? Que não tem nada a ver com tudo isso. Daí que você vai colocar em prática tudo isso, né? Todos esses princípios, né, universais, leis universais, essa visão profunda. Né? Quando você estiver lá apertando um parafuso, lá a situação está pegando fogo, você vai ter que discordar de 20, né? Você vai ter que tomar uma postura que até coloca você em risco, né? Mas você sente aquele dever de fazer aquilo, porque é uma questão de princípios. Vocês nunca se perguntaram o que levou, né, após a morte e a ressurreição de Cristo, né, pessoas que não tiveram nenhum contato, né, não tinham nem nada a ganhar com o que eles foram fazer e começar a difundir uma experiência profunda de uma vivência que a gente pode dizer como vivência crística. As pessoas estarem dispostas a serem perseguidas, ridicularizadas, caçadas, mortas, né, da pior maneira possível, sendo que não tinham nenhum motivo, né, humano para isso. Eles nunca se perguntaram, será o que tem por trás, né, o que leva uma pessoa a fazer isso? Será que é meramente loucura ou existe algo mais profundo, algo de outro domínio, né, que faça a pessoa ver que vale a pena isso? Eles nunca se perguntaram isso? É uma questão interessante, né? Vale a pena, né, reler, né, o Novo Testamento, né, ver todos esses fenômenos de uma maneira mais profunda, né, sem aquele preconceito, isso é coisa de religião, isso é dessa religião, isso não tem a ver, né? Tente entender o fenômeno, o que ocorreu, né? Qual é a essência da coisa, né? Solto, né, dessas questões. Né? Se você não for uma pessoa do cristianismo, uma pessoa religiosa, e mesmo se você for, né, um monte de gente que segue, né, a igreja tal, não entende a essência do sujeito que não fundou a igreja, né, mas foi usado como, né, taxado de cara que fundou, né, que deu a gênese para aquela coisa. Né, porque Cristo não fundou, né, o cristianismo, nem Buda o budismo e por aí vai, mas eles foram as pessoas que, de certa maneira, levaram, né, a criação dessas correntes, né, doutrinas, religiões, tudo mais. Claro que a humanidade emborcou tudo, né, mas lá na essência, a essência sempre é bela, é perfeita, é pura, né, e é absoluta. Então isso é uma coisa, né? Então aqui a gente tem isso, né? Sinceridade de propósito e vontade de renovação. Eu acho que isso deve ser o mais importante, né? Você tem que ter sinceridade e vontade, né?
Nos seus propósitos você tem que ser sincero, sempre. Né? Porque daí você nunca vai precisar criar um monte de desculpa, enrolar. Né? O cara não vai precisar... Você dá a resposta direta, você esgota o assunto. Você entende? Quando você dá uma resposta direta que diz respeito ao que... eu estou falando não por causa disso. Estou falando sim por causa disso. Quando você dá uma resposta dessa, o cara não vai mais conseguir ficar tentando tirar o que tem por trás. Se ele tentar, ele vai fazer papel de palhaço, porque você já disse a verdade. Então não tem aquele jogo ridículo, né, de sinuosidades, de você se enrolar, tentar fugir do outro, né? Que eu acho isso patético, né? E por incrível que pareça, a pessoa que está sendo sincera, ela não está se deixando mais vulnerável, ela está se aliviando muito mais de um peso enorme, de um fardo, do que ficando na desvantagem, porque muitas pessoas queriam ter vontade de falar o que você fala, só que não estão falando, justamente pelo fato de que elas acham que esse jogo de enrolação é o que vai lhes garantir. Só que, na verdade, elas têm que criar camadas e camadas de complicações para justificar uma coisa. Isso é o que eu ando observando em vida. E isso tem a ver com vontade de se renovar. Você precisa ter coragem para começar uma vida nova. E apenas fazendo isso que vão começar a ocorrer coisas fantásticas em sua vida. O que nos leva, né, ao próximo assunto do outro vídeo, que é a divina providência. Até lá.